Apresentação dos nossos ilustres convidados. Aqui, vou começar com o Marcelo Barreto, que está aqui ao meu lado. O Marcelo é apresentador e comentarista, né? E é autor do livro Os 11 Maiores Camisas 10 do Futebol Brasileiro, saindo pela editora Contexto, né? Ao lado dele temos o Milton Leite, narrador e jornalista também, que é autor dos 11 maiores centroavantes do futebol brasileiro. E também as melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Ambos pela editora Contexto também. Ao lado do Milton, o Sidney Garamboni, editor-chefe do Esporte Espetacular, autor de Os 11 Maiores Volantes do Futebol Brasileiro. Também pela editora Contexto. E, para destoar um pouco aqui na nossa mesa, temos um eminente... também por isso, Chechel. O Arthur Chechel, ali na ponta direita, na minha ponta direita. O Chechel, que é, enfim, um eminente cronista, né? Trabalhou no JB, no Globo, e é autor de O Torcedor Acidental, que saiu pela editora Rocco recentemente, que é um livro de crônicas, em que ele, que já esteve presente em várias Copas do Mundo, tece aí relações, enfim, narra, conta histórias a respeito de bastidores da Copa, de situações aí envolvendo as Copas do Mundo que ele presenciou. São crônicas inéditas, né? Além do, claro, durante as Copas ele publicou também material nos jornais em que trabalhava, nas respectivas Copas, e soltou esse livro agora no mês, agora recentemente, por conta da Copa do Mundo 2010. Bom, eu vou começar tentando fazer uma pergunta que talvez os quatro possam responder, não sei. Depois, os microfones, a gente tem microfone que vai, dois microfones que vão circular aí para vocês também fazerem as perguntas, que o objetivo da nossa reunião é esse, né? Que vocês, o público presente também, interaja com os entrevistados e coloque questões. Eu queria, talvez para os três jornalistas esportivos que estão publicando livros pela editora Contexto, que é uma editora especializada em livros de história, né, que, de um tempo para cá, poucos anos para cá, começou a publicar livros sobre futebol, né, trabalhando aí, construindo essa memória do futebol brasileiro, né, a partir de entrevistas, a partir de relatos orais, claro, também tem livros com outro tipo de pesquisa, em outro tipo de fonte, evidentemente, mas muitos desses livros da Contexto trabalham a questão da história oral, né, que nada mais é do que fazer uma entrevista, ou seja, algo muito próximo do ofício cotidiano do jornalista, né, e eles estão, como a gente viu, eles mostraram os livros, são livros sobre futebol e que traçam, de alguma maneira, escolhem aí os melhores jogadores de cada posição, as melhores seleções brasileiras da história, etc. e tal. Ou seja, a gente está começando a escrever a história do futebol brasileiro. De uns anos para cá, isso está tomando o corpo. Eu queria que eles contassem um pouco a história, cada um deles, acho que os quatro, cada um deles contasse um pouco a história rapidamente, claro que a gente tem um tempo limitado aqui, infelizmente, mas contasse rapidamente a história de como surgiu esse livro, como é que foi a pesquisa e como que eles veem esse fenômeno editorial do livro de futebol aqui no Brasil, né? O esporte mais popular do Brasil, até pouco tempo atrás, lançamentos de futebol eram uma coisa muito rara, episódica, e hoje muitas editoras estão explorando esse filão com livros de grande qualidade gráfica, iconográfica, texto, pesquisa e tudo mais. É isso. Vamos lá, podemos começar pelo Marcelo ou pelo Sidney, enfim, quem se candidata. Alô, boa noite. Vamos pela ordem aqui, né? Pela escalação. Outro dia eu recebi um e-mail, pelo e-mail do meu blog, de um jornalista português, interessado em lançar alguns livros dele no Brasil. E aí começamos a trocar ideias, né? Ele se apresentou, ele curiosamente trabalha num canal que lá também se chama Sport TV, transmite o Campeonato Português. Luiz Miguel Pereira é o nome dele. Ele disse, eu tenho alguns livros publicados. Eu falei, não, eu também. Quantos livros você publicou? Ele disse, 22. Nossa, eu tenho 2 livrinhos, né? Falei, olha, acho que você está bem mais adiantado do que eu nesse. E aí ele estava dizendo, olha, mas tem uma explicação para isso. O mercado editorial português, há muito tempo, quebrou uma barreira de preconceito com o livro de esporte.
o livro de esporte tem um formato um pouquinho diferente. Ele me mandou um livro que ele publicou que se chama A Bíblia do Futebol Brasileiro. É um livro muito bem editado, fácil de manusear e que vende também em bancas de jornal, por exemplo, né? Então, em Portugal, já existe um esforço mais antigo e mais adiantado de aproximar o livro de futebol do torcedor de futebol, né? Para que não haja nenhuma barreira. E eu acho que esse tipo de iniciativa da editora Contexto começa também a trilhar esse caminho que em Portugal já está mais adiantado. Curiosamente, eu nunca tinha pensado em escrever um livro sobre futebol, eu não tinha um tema pronto, até que a editora Contexto, com essa série, que começa com o nosso amigo Maurício Noriega, né, que é o autor dos convites feitos aqui, das indicações. O Noriega escreveu os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro, e aí a editora quis seguir, fazer essa série por posições, né? E aí, quando eu fui contactado, ainda existiam alguns livros à disposição, e não sei porquê, os camisas 10 estavam disponíveis, ninguém quis pegar. Eu falei, jogador de futebol tem que dizer, dá em mim, né? Dá em mim que eu resolvo, né? Tem que ter uma certa arrogância para escrever sobre camisa 10, né? Tem que é a posição por excelência do futebol brasileiro, né? Talvez seja a posição que defina o futebol brasileiro. E a editora deu total liberdade para a gente fazer o processo de seleção, que talvez seja mais complicado do que o processo de pesquisa, né? E eu testemunhei isso de perto depois que publiquei o livro, que minha lista teve alguns nomes bastante contestados. Então, o processo no meu caso, que é um pouco diferente, definir o que é o camisa 10, né? Porque eu fiz a opção de não me apegar ao número, né? Mas sim a uma posição, a um estilo de jogo, até porque hoje a numeração muda tanto, né? Que não dá mais para a gente dizer que um jogador usa a camisa tal. Definir que posição é essa, escolher quem são esses jogadores, dentro de uma oferta tão grande que tem o futebol brasileiro, foi até mais difícil do que fazer a pesquisa. A pesquisa estava aí, as biografias desses jogadores estão todas publicadas, foi só uma questão, nesse caso aqui, né, de enxugar, né? Tem muito a escrever, existe um livro ou mais a escrever sobre cada um dos 11 que eu escolhi. Eu muito mais decidi o que não ia entrar no livro do que o que ia entrar, né? Aí decidi começar pelo Pelé, que era o que me obrigaria a jogar mais coisa fora, né? Porque sobre o Pelé já se escreveram vários livros, não só um, né? Tem material para uma enciclopédia sobre o Pelé, e aquele era só um capítulo. A partir daí foi muito mais esse trabalho, um trabalho meio jornalístico, assim, de edição, que acabou levando ao resultado final, que me deixou bastante satisfeito. Boa noite a todos, prazer estar aqui com meus grandes amigos Garamboni e Barreto, conhecer pessoalmente o Chechel, de quem sou leitor, ouvinte, telespectador, enfim, que é um dos grandes nomes da literatura, do jornalismo brasileiro, né? E está na Bienal, né? Porque desde garoto eu venho aqui na Bienal sempre que ela acontece para comprar livro mais barato, para conhecer as novidades, enfim. Eu não venho à Bienal todo ano porque é Bienal, né? Como o Barreto disse, essa coleção, a editora Contexto, né, o Alexandre estava falando das publicações, ela já tem 9 livros publicados sobre futebol. E essa coleção dos 11 começou com o Maurício Noriega ano passado, o lançamento acho que foi abril, maio do ano passado, né, os 11 maiores técnicos do futebol brasileiro. E lá, no lançamento do Noriega, eu fiquei conhecendo o professor Jaime Pince, que é o diretor da Contexto. E aí ele assistia os programas, conhecia a gente e tal, ficamos batendo papo ali. Ele me convidou para almoçar e desse almoço saiu a ideia de dar sequência à coleção, e ele me fez o convite para escolher, né, um dos títulos. Eu fui mais feliz que o Barreto, porque quando eu cheguei lá estavam todos abertos, não tinha ninguém, eu fui o primeiro a ter a chance de escolher. E aí eu escolhi fazer os centroavantes, né, porque como no futebol o gol apesar do Parreira, não é detalhe, o gol é fundamental, eu escolhi fazer os centroavantes. Quando eu estava começando a pesquisar, isso deve ter sido ali maio, junho do ano passado, 2009, ele me chama de novo lá na editora e fala assim, eu tive uma ideia, nós precisamos explorar o ano que vem seleção brasileira, que é o ano da Copa do Mundo, né? Então não só ele queria fazer alguma coisa de qualidade, contando histórias da seleção brasileira, mas aproveitar, afinal de contas é uma questão comercial também, aproveitar o boom da Copa do Mundo, afinal de contas muita gente que não se liga em futebol durante a Copa se interessa em ver futebol, em acompanhar futebol.
Então eu interrompi o que eu estava fazendo com os centroavantes, a pesquisa, as entrevistas, para fazer as melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Que eu acho que talvez o grande mérito, né, as pessoas podem concordar ou não concordar com algumas das seleções, enfim. Mas se ele tem algum mérito, o mérito ele está reunindo aqui histórias de 6 seleções vencedoras do Brasil num livro só, né? Então eu entrevistei muita gente de cada uma das 6 seleções que estão aqui. Para quem não viu o livro ainda, estão aqui as 5 que ganharam as Copas. E eu coloquei também a de 1982 aqui, então são 6 seleções. Entraria a seleção de 50, né, na minha primeira escolha lá estava, mas aí nós ponderamos lá com os editores que, como o livro é feito em ordem cronológica, a gente teria que abrir o livro com a maior derrota da história do futebol brasileiro, né? Perderia um pouco o sentido. Mas, enfim, ela recebe uma menção honrosa aqui no texto de apresentação. E aí, quando eu terminei esse aqui, que foi no final do ano passado, eu retomei a pesquisa para concluir os centroavantes. Então, por isso que a das seleções saiu em fevereiro desse ano, e o do centroavante saiu só agora no final de maio, um pouquinho antes da Copa do Mundo. E eu acho que o grande barato dessa coisa que a Editora Contexto tem feito com os livros de futebol, e eu tenho certeza que eles vão continuar fazendo, e não só de futebol, há uma ideia, inclusive, de coisas para a Olimpíada e tal, como disse o Alexandre, é a qualidade, né? É o cuidado em fazer a capa, uma diagramação legal, fazer o cuidado editorial da diagramação dos livros, o cuidado com as fotos, enfim. Então, não só estão sendo colocados livros aí que aproveitam um pouco a oportunidade de ser um ano de Copa do Mundo, como foi esse, mas, sobretudo, trazendo coisa de muita qualidade. Tem muita entrevista aqui de gente que estava já meio esquecida aí no futebol, em todos os livros você vai encontrar, porque o formato desse livro da coleção dos 11 é um grande perfil de cada um dos escolhidos e depois tem uma entrevista com um personagem, ou que jogou junto, ou que jogou contra, ou que foi técnico, enfim. Então, todo capítulo tem uma grande entrevista também a respeito do perfilado, né? E no livro das seleções, além de todas as fichinhas de todos os jogadores que foram para as Copas que estão citadas aqui, tem também um perfilzinho lá de alguém que deixou de ir para a Copa por algum motivo, foi cortado por contusão, porque o técnico não quis levar por indisciplina, enfim. Então tem uma boa parcela de história desses personagens aqui. Eu acho que é uma boa contribuição aí para quem conhece já se aprofundar e quem não conhece passar a conhecer aí personagens importantes do futebol. Boa noite a todos. Também a satisfação de estar aqui